sobre a tragédia crime em Brumadinho, que completou 4 anos no último dia 25 de janeiro e vitimou 270 pessoas, o Ministério Público Federal encaminhou um processo criminal à Justiça Federal em Minas Gerais contra a Vale e a Tuvisud e mais 16 funcionários. As empresas respondem por crime ambiental e as pessoas físicas por homicídios dolosos. Para falar sobre este assunto, vamos conversar agora com Marcelo Bruno Barbosa, que é integrante do Movimento pela Soberania Popular na Migração, o MAN. Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Bem-vindo. Olá, pessoal. Eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante e marcante para a história do Brasil e da mineração no Brasil, que é o caso do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Exato. Então, vamos começar a falar sobre este marco dos 4 anos, quando o Ministério Público Federal encaminha esse pedido esse processo criminal, né, à Justiça de Minas Gerais. O que isso reflete para as pessoas atingidas, para a população que foi atingida, que perdeu parentes nessa tragédia crime, como a gente tem nomeado, né? Porque foi um crime. Como as pessoas receberam essa informação? Olha, a avaliação que a gente tem feito, conversando com os atingidos e atingidas, não só de Brumadinho, né, mas é importante lembrar que foi um crime que afetou uma bacia inteira, né? São mais de 26 municípios que foram afetados, 200 mil pessoas, então foi uma quantidade, 272 mortas, né? Por mais que o número oficial fale 270, mas tinham 2 mães gestantes, então a gente sempre fala também das crianças que foram assassinadas. Então, como é que eles receberam essa decisão? De 2 formas, né? Uma, positivamente, por 2 questões, por não deixar que o processo pudesse ser encerrado e também pela decisão de dar um pouco mais de celeridade no caso, sobretudo ali com a decisão da ministra Rosa Weber, mas também com preocupação, com angústia, porque precisaram-se 4 anos para a gente ter uma decisão judicial tornando os funcionários da Vale e da Tuvisud réus, assim, né? Então, é um crime que quase prescreveu, talvez um dos mais emblemáticos da história do direito trabalhista, dos acidentes de trabalho, de questões ambientais no Brasil, e quase prescreveu, porque a justiça não conseguia entrar num acordo em qual era a competência para ser julgado, se era no estado de Minas Gerais, se era federal. E só ressaltar, assim, né? Por que eu falo que tem essa dupla impressão, positiva e negativa? Porque a pauta inicial das famílias das vítimas era que fosse julgado na Justiça Estadual, em júri popular, em Brumadinho. Assim, então a gente fica feliz com a decisão da ministra, fica feliz com o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público Federal, porque não permitiu a prescrição, porque vai fazer o processo andar, mas ao mesmo tempo ficamos com essa preocupação de que o processo está muito lento, 4 anos para tornarem réus e não é necessariamente a pauta que foi colocada pelos familiares das vítimas, que eles queriam um júri popular em Brumadinho. Marcelo, tem aí uma crítica, né, de vocês, das lideranças, sobre o Zema, governador, então, lá em Minas Gerais, que alguns recursos foram destinados, né, de forma talvez não esperada, para ser um pouco ainda sutil. Rodonel, privatização do metrô, dinheiro para as prefeituras. Pode citar outras que com certeza talvez tenham aí. Então queria que você falasse sobre a posição do Romeu Zema nesse caso de Brumadinho, né, e o pós ali dessa punição, do dinheiro, do acordo fechado. Para quem está assistindo a gente, acho que é importante para entender os desdobramentos do caso Brumadinho, entender que são 4 grandes frentes de disputa judicial, né? Essa questão primeira que a gente estava falando, que é o processo penal, que é responsabilizar a Vale, a Tuvisud e essas pessoas que foram indiciadas criminalmente, né? Tem isso. Tem a questão relacionada aos danos coletivos e difusos, porque foi um crime que afetou a sociedade como um todo. E aí entra esse acordo que o Romeu Zema fechou com a Vale, né, em 2021. Tem os danos individuais, que são daquelas pessoas ali que perderam suas casas, perderam suas plantações, e aí são acordos e processos judiciais individuais entre as pessoas e a empresa. E também tem as questões das multas ambientais, né? Então são 4 grandes frentes. O que o Zema atuou nesse acordo foi em relação aos danos coletivos e difusos, né?
que é como a sociedade em geral, como o estado de Minas Gerais em geral, foi impactado pelo rompimento da barragem. Então, o que acontece? Até então, o processo corria, tinha sido feita uma denúncia pelo Ministério Público, Defensoria Pública, e o processo corria na via judicial, estava na mão do Dr. Elton Pupo, nos tribunais de primeira instância aqui de Belo Horizonte. E aí, em 2020, final de 2020, início de 2021, o Zema monta uma força-tarefa para tentar fechar um acordo com a Vale e dar fim a esse processo pelos danos coletivos. Qual o problema? Esse acordo ele foi construído sob sigilo de justiça e sem escutar essa quantidade enorme que eu falei para vocês de pessoas atingidas aí ao longo da bacia do Rio Paraupeba. Foi um acordo que a gente só teve conhecimento do conteúdo dele quando ele foi divulgado, já na sua assinatura. E aí que a gente toma alguns sustos, né? Que basicamente a maior parte dos recursos do acordo é aplicado fora da região atingida, como você falou. Obras que a gente não está questionando a importância das obras, mas a gente está dizendo é que elas não melhoram em nada, não reparam em nada as comunidades que foram atingidas. Então, é metrô em Belo Horizonte, que não está na área da bacia, é metrô o Rodoanel, na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma PEC que o Zema criou de forma eleitoreira, né? Enfim, nas vésperas das eleições, para destinar recursos que não estão sendo fiscalizados para as prefeituras de Minas Gerais. Então, assim, a avaliação que a gente faz, para resumir, né, é que da parte do Zema, a construção desse acordo foi puramente eleitoreira, e da parte da Vale foi para diminuir os riscos jurídicos junto aos seus acionistas, porque quando fechou o acordo, a Vale fez o primeiro comunicado dela através da sua diretoria de relação com investidores, dizendo: podem investir que o risco de Brumadinho nós já sanamos com esse acordo. Então não teve preocupação com reparação, teve preocupação eleitoreira e preocupação em segurança jurídica para a empresa. E, Marcelo, havia uma expectativa de uma inauguração de um memorial às vítimas de Brumadinho. Aliás, como você disse, é mais que Brumadinho, né? A gente nomeia Brumadinho porque assim ficou conhecido. Agora, nos últimos dias, e foi adiado. Gostaria de ouvi-lo sobre qual é a avaliação das famílias, das pessoas que foram vitimadas, que foram mortas, mas também foram impactadas pela barragem, né? E sobre esse memorial e avaliar esse adiamento desse memorial. Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Então, primeiro, assim, fazer uma saudação à Avabrum, que é a Associação dos Familiares das Vítimas de Brumadinho, né? Porque eles que têm acompanhado aí desde o início esse trabalho de construção, não só do memorial, mas de todas essas ações aí enfim, relacionadas à memória, à justiça, ao encontro, sobre as vítimas, né? Que aí também é uma coisa importante da gente dizer. Passaram-se 4 anos, para quem não sabe, e ainda tem 3 corpos que não foram encontrados, né? Tem três encontros aí, 3 famílias que choram, que ainda estão passando essa dor. Sobre o memorial, essa foi uma ação construída e tocada pela Vale, mas olhada de perto ali pela Avabrum durante todo o processo de construção. Porém, agora, o que a gente tem conversado com a turma da Avabrum é que agora, já nas vésperas da inauguração, houve um imbróglio, porque a Vale queria ser a gestora do memorial. Queria dar a linha política, queria dar a linha de como... E os familiares não aceitaram, e é super justo, assim, como assim? Você vai colocar a empresa responsável pelo assassinato dos seus, gerindo aquele espaço que deve ser um espaço de memória, de cuidado e tal, e que deve ter a cara das famílias, deve ter a cara da região, a diversidade ali da bacia do Rio Paraupeba. Então esse adiamento aconteceu porque os familiares não aceitaram essa posição da Vale de se colocar como gestora daquele memorial, e estão travando uma luta e contam com o nosso apoio dos movimentos populares, no sentido de que o espaço que é de memória, que é um espaço de carinho, enfim, tem que ser gerido pelas famílias, né? E aí foi esse o imbróglio que impediu que esse memorial fosse inaugurado agora. Perfeito. Só mais uma pergunta antes de terminar a nossa entrevista, Marcelo. Queria que você só relembrasse aquela cena que é trágica, mais que trágica, é lamentável. E quando aconteceu, né, esse caso em Brumadinho, a gente ficou chocado, né, com toda a barragem se rompendo. E depois foi todo aquele trabalho para encontrar as pessoas, né, soterradas, enfim, muito triste. Queria que você relembrasse, né, e isso demonstra o quão grave foi
E também falando um pouco das contaminações mais específico, porque até hoje ainda há uma exposição aos riscos, né, de alguns materiais que são metais, enfim, vários outros tóxicos por lá. Então, sobre a cena, eu até tenho uma coisa que ela está permanentemente viva na memória das pessoas que estão ali em Brumadinho, que estão na região. Acho que essa cena, as pessoas dormem e acordam lembrando dela, né? Primeiro lembrar assim, a Vale, a maioria das vítimas fatais eram trabalhadores, estavam ali da própria empresa, de terceirizadas. Assim, isso já mostra um pouco assim qual que é o perfil de atuação, né? Você construir um restaurante embaixo de uma barragem de rejeitos, onde as pessoas estavam almoçando, né? Um dia normal, assim, as famílias saíram para trabalhar e não conseguiram voltar para suas casas, não conseguiram voltar para seus filhos, para seus pais. Então, a gente vendo ali os pataxós e os pataxó ranranran, que são os indígenas que estão ali em São Joaquim de Bicas, que é um município logo vizinho a Brumadinho, chorando com os peixes mortos no rio naquele dia. Então, assim, a cena foi terrível, né? E ela está muito viva ainda hoje. Por isso que tem essas ações aí no dia 25, mas não só no dia 25 de janeiro, de tentar não deixar que essa história seja esquecida, como a gente também não pode esquecer Mariana, como a gente não pode esquecer inúmeros outros casos aí de violações que a mineração vem cometendo no Brasil e na América Latina, né? Então, sobre a questão ambiental e saúde e etc., é bom a gente ressaltar que trata-se de um crime continuado e que vem se aprofundando, né? Sobretudo nos últimos 2 anos, teve várias enchentes grandes aqui em Minas Gerais. Em 2022, uma das maiores das últimas décadas, que afetou a bacia do Rio Paraupeba. Então, todo o rejeito que estava no leito do rio, ele revolveu, invadiu a casa das pessoas. Várias pessoas tiveram que ter contato com aquela água contaminada. Então, foi terrível a situação. Então, casos de dermatite, enfim, várias outras situações que aconteceram. Tanto é que a Fiocruz, e aí para achar isso na internet é fácil, a Fiocruz fez um estudo em Brumadinho e constatou índices altíssimos de contaminação de arsênio, manganês, metais pesados no sangue, inclusive de crianças que nem eram nascidas na época do rompimento, né? Então isso mostra aí o problema, mostra o grau de contaminação e os danos ambientais e sociais que foram deixados de herança pelo rompimento da barragem. Então está aí mais um desafio, né? E aí esse acordo, só para fechar, esse acordo que o Zema assinou colocou, inclusive, a responsabilidade da reparação ambiental nas mãos da Vale, né? O acordo que foi fechado foi 5 bilhões para a reparação ambiental. O problema é que o plano de reparação, quem construiu foi uma empresa que já presta serviço para a Vale há anos, em outros casos, e quem vai dizer se o meio ambiente foi reparado ou não é a própria empresa. Perfeito. E aí o Marcelo citou um estudo da Fiocruz Minas com a UFRJ, era uma primeira parte ali que fala sobre essa exposição. Obrigado, Marcelo Bruno Barbosa, membro, integrante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração UMAM. Obrigado por conversar com a gente aqui no Revista. Eu que agradeço.